Amigo torcedor vascaíno, acaba Vasco e Nova Iguaçu dentro de São Januário. Vasco 0, Nova Iguaçu 0. Empate. Eu já começo dizendo, empate frustrante. Não interessa que é o time misto, não interessa que não iniciou nenhum titular em campo, inclusive não vou nem dizer time misto. Vasco foi com o time reserva hoje contra o Nova Iguaçu. Apenas o Andrés Gomes entrou ali no intervalo do jogo. De resto, nenhum outro titular, a não ser também o goleiro Léo Jardim, tiveram a oportunidade de entrar em campo hoje dentro do gramado de São Januário. Mesmo diante disso, não tem como aceitar um desempenho tão ruim do Vasco da Gama contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu hoje foi uma equipe muito mais organizada do que o Vasco. O Nova Iguaçu hoje em São Januário sabia o que iria fazer do minuto 0 ao minuto 90 de jogo. O Vasco não. O Vasco foi uma equipe desorganizada taticamente. O Vasco foi uma equipe bagunçada taticamente. E o Vasco foi uma equipe frágil tecnicamente. O Vasco tecnicamente foi fraco hoje. Assim, não vou incluir o Léo Jardim, mas os 10 jogadores de linha hoje não foram bem. Não teve um jogador que o vascaíno olhou para campo hoje e falou: esse aí tirou onda, esse aí jogou muita bola. Teve um ou outro ali que o vascaíno olhou e falou: poxa, talvez aqui saia alguma coisa. Mas hoje nenhum jogador do Vasco da Gama conseguiu deixar no torcedor vascaíno um sentimento de que aquele atleta vai vingar durante a temporada de 2026. Nenhum. O JP foi um atleta que, por exemplo, deixou o vascaíno uma sensação positiva, mas nenhuma certeza. O Maxime deixou o vascaíno uma sensação positiva e até digo, surpreendente, mas também nenhuma certeza. E eu acho que foram até os únicos, tá? Do Vasco hoje que foram bem, que conseguiram aparecer. De resto, nenhum. O GB não foi bem. O David, aquele futebol de sempre. Os 2 reforços que estrearam não foi bem, mas é considerável. Primeira partida. Hugo Moura não foi bem. Tietê não foi bem. Puma, muito mal. Muito mal, Puma Rodrigues. Que partida ruim fez o Puma. Que partida ruim fez o Puma. E aí no segundo tempo, as mexidas que o técnico Fernando Diniz fez deram uma melhorada, mas nada demais. Só que desses todos os atletas que eu citei, tem 2 que hoje entraram em campo que não têm condições de vestir mais a camisa do Vasco da Gama. Que é o senhor Matheus França e o senhor Vitor Luiz. Eu não gosto de criticar, eu não gosto de falar, eu não gosto de ficar reclamando. Só que, sinceramente, as partidas do senhor Vitor Luiz e do senhor Matheus França, amigo Cruz Maltino, simplesmente não tem condição. Esses 2 atletas, com todo respeito à diretoria do Vasco, precisam urgentemente entender o que eles estão fazendo no Vasco. E eu não estou dizendo para sair, mas eu acho que esses 2 atletas precisam entender. Porque eu acho que até o momento eles ainda não entenderam o que estão fazendo dentro de São Januário. O Vitor Luiz, que tem um salário de quase 600 mil reais mensais e não desempenha nem um pouco para isso. E o senhor Matheus França, que tem um salário próximo à casa de R$1 milhão e não desempenha nem um pouco para receber um salário como esse. Matheus França hoje prejudica o Vasco da Gama. Num sentido, ao meu ver, de não dar espaço para outros atletas. O Estrela é um jogador que, por exemplo, eu gostaria de ver. E eu não pude ver o Estrela hoje porque foi dada a oportunidade ao Matheus França. O JP é um atleta que eu gostaria de ver desde a primeira etapa. E não pude ver porque hoje foi dada a oportunidade ao Matheus França. E não tá legal, cara. A bola que o Matheus França e o Vitor Luiz jogam hoje, amigo, não tá legal. Precisa mudar. Então, assim, esses jogos, falei para quem acompanha a minha participação lá no SBT, inclusive amanhã estarei lá novamente, partidas de Campeonato Carioca contra equipes consideradas inferiores às chamadas equipes pequenas, de menor investimento, você tem que jogar. Essas partidas, amigo, elas são, assim, até ruins em certo ponto.
Porque é o seguinte, se você consegue se destacar, você não vai ser tão valorizado porque você vai estar enfrentando uma equipe de menor investimento. Então é obrigação sua se destacar. Como foi quarta-feira contra o Maricá. O Vasco foi vencer pelo placar de 4-2, fez o seu dever de casa, mas era obrigação. Agora, quando você enfrenta as equipes de menor investimento e você não ganha, amigo, aí fica ruim. E você não joga, você não consegue desempenhar, fica pior ainda. Porque você está enfrentando equipes de menor investimento, automaticamente você está enfrentando jogadores tecnicamente inferiores. Então é sua obrigação se destacar. E aí vem o pensamento. Se você não consegue se destacar contra equipes de menor investimento, Nova Iguaçu é uma equipe que está na Série D, ou Série C do Campeonato Brasileiro, quem dirá numa partida contra equipes de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Aí que vai ficar mais difícil ainda de se destacar. Então, essa situação ela tem que ser imposta a Matheus França, ela tem que ser imposta a Vitor Luiz, ela tem que ser imposta a Tietê, a Hugo Moura. Se você não consegue se destacar contra o Nova Iguaçu, cara, fica difícil talvez se destacar contra um Palmeiras, contra um Flamengo. Pontos que são super importantes de serem colocados à mesa nessa noite de domingo. Amigo vascaíno, empate amargo, tá? Empate amargo nessa noite em São Januário. Concorda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e vamos seguir, né? Vamos aí para as informações dessa noite de domingo. Posso até chamar, vamos pro Boa Noite Gigante, né? Porque tivemos muitas informações hoje, por exemplo, foi a saída de Pablo Verratti antes da partida começar. O Verratti foi ao gramado de São Januário para se despedir do seu torcedor, uma atitude muito legal, inclusive da diretoria ao Verratti, e uma atitude também do Verratti ao torcedor. Fez questão de, antes de ir pegar o seu avião rumo ao Paraguai, passar em São Januário, encontrar ali, né, o torcedor cruzmaltino, dar esse adeus ao torcedor cruzmaltino, algo que era necessário. O Verratti, amigo vascaíno, a grande pergunta que fica é: o Verratti é um ídolo da torcida cruzmaltina? É a pergunta que eu mais ouço. Lucas, você acha o Verratti um ídolo? E amigo vascaíno, eu acho que a palavra que resume Pablo Verratti nesses 2 anos e meio que passou pelo Vasco é herói. O Verratti não conseguiu a idolatria. Idolatria, inclusive, é algo muito particular. Talvez para você o Verratti possa ter sido um ídolo. Mas num contexto geral, de clube, de Vasco, de história, o Verratti não se tornou um ídolo. O Verratti não está na prateleira de ídolo do Vasco. Mas o Verratti é um jogador que está na prateleira de herói vascaíno. O Verratti é um jogador que em 2023 vem no pior momento do Vasco da Gama e livra o Vasco daquele rebaixamento. O Verratti naquele ano foi o herói de 2023. Deu alegrias ao torcedor cruzmaltino. O Verratti em 2024, em meio a uma fase tão ruim também do Vasco, de instabilidade, Álvaro Pacheco, início conturbado com Ramon Dias e Emiliano Dias, consegue ser a referência daquele elenco, levando o Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil. O vascaíno ele comemorou gols de Pablo Verratti, que talvez você nunca se esqueça. Eu jamais me esquecerei do gol do Pablo Verratti de cabeça dentro da Arena da Baixada, cabeceando e estufando aquela rede. Meu herói, e o herói do vascaíno, referência de 24. Em 2025, na sua última temporada, mesmo apagando-se talvez essa chama que o torcedor vascaíno tinha por ele, muito até pela ascensão do Ryan no time principal, né? Sendo esse comandante do ataque cruzmaltino, o Verratti ainda consegue ser o artilheiro do Brasil e novamente ser herói. Ou você já se esqueceu da semifinal da Copa do Brasil, naquela partida contra o Fluminense, em que o Verratti entra no segundo tempo, no primeiro jogo de ida do Maracanã, empurra a bola para dentro da rede, o Vasco consegue sair com a vitória, gol nos minutos finais, herói. Então a passagem de Verratti, salvando o Vasco do rebaixamento em 23, levando o Vasco a uma semifinal da Copa do Brasil de 24, e em 2025, levando o Vasco a uma final de Copa do Brasil, é uma passagem heróica. A idolatria talvez viesse a ser conquistada caso levantássemos o título da Copa do Brasil do ano passado. Felizmente, não aconteceu. Esse degrau do herói ao ídolo, o Verratti não conseguiu ultrapassar essa prateleira. Mas é um jogador que marcou. Marcou história, marcou o vascaíno, marcou o Vasco da Gama e marcará, e marcou a minha geração, creio que vai marcar também aí muitas gerações de torcedores vascaínos. Ao Verratti apenas a agradecer
por tudo que foi feito e desejar sucesso no Cerro Porteño. Que brilhe, Verratti. Só não contra o nosso Vascão, né? Então, Verratti de saída, despedida oficial aconteceu aí nessas últimas horas de domingo. Agora o Vasco tende a resolver essas duas questões, envolvendo Brenner e Ryan. A situação do Brenner está praticamente fechada, ainda restam alguns detalhes junto ao seu empresário. Tem a situação também, né, envolvendo Ryan, ainda não está fechada a sua saída, algumas indefinições. Hoje, né, informações que tivemos inclusive é que o Vasco não aceitou a primeira proposta oficial do Bournemouth. Proposta essa que o Vasco considerou abaixo do valor que planeja e deseja vender o Ryan. Então tem muitas situações na mesa, teremos muitas novidades nesses próximos dias e tudo eu estarei trazendo para você aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Esse foi o nosso pós-jogo, misturado com Boa Noite Gigante. Se curtiu, compartilhe, ajudem o nosso canal, venha fazer parte da nossa família e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações vascaínas!